Muito bem. Boa noite a todos. Vou começar com dois cumprimentos. Um cumprimento formal e um cumprimento informal. O cumprimento formal é o cumprimento ao Almirante Gouveia Melo, porque estou a cumprimentar o próximo Presidente da República e, portanto, é com o devido formalismo. O cumprimento informal é quando eu cumprimento agentes da minha terra. E depois de ter sido 12 anos Presidente da Câmara, temos aqui intimidade para que o cumprimento seja um abraço a todos. Nós estamos a um dia, pouco mais, de terminar a campanha eleitoral e, portanto, este não é o momento para estarmos a dar aqui explicações muito sofisticadas porque é que devemos votar em Gouveia e Melo. Eu acho que temos de ser diretos, concisos e explicar àqueles que vão decidir as eleições, que são os milhares de indecisos que ainda hoje não sabem em quem vão votar, as razões simples pelas quais devem votar Gouveia e Melo. São esses, no quadro atual que temos, que vão decidir as eleições, porque é um exército enorme de portugueses que ainda não sabe em quem vai votar. E então, que presidente precisamos? Primeiro, precisamos de um Presidente da República que respeite o cargo e que tenha vocação para ser Presidente da República. Eu disse, há uns dias atrás, que não pode ser Presidente da República um candidato tanto faz. Que tanto faz estar no Parlamento Europeu, para o qual foi eleito há pouco tempo, como agora ir para a Presidência da República, ou que tanto faz ser candidato a Primeiro-Ministro, como ser candidato a Presidente da República. Mas depois fui para casa pensar melhor e pensei cá para mim, eu tenho de corrigir isto porque isto não é exatamente assim. Há efetivamente um candidato que tanto lhe faz ser do Parlamento Europeu ou como ser Presidente da República. Mas o outro em quem eu estava a pensar, que tanto lhe faz ser Primeiro-Ministro como ser Presidente da República, eu fui um bocado injusto, isto não é verdade. Porque o candidato do Chega não quer ser Presidente da República. Ele não quer ganhar as eleições. Ele usa estas eleições como um trampolim para aquilo que ele verdadeiramente quer. Portanto, ele não respeita o cargo de Presidente da República. Aliás, o Chega, pensem bem, quem quer votar ainda em André Ventura, o Chega acabaria no dia seguinte se André Ventura ganhasse a Presidência da República, porque o Chega não tem líder possível que não seja ele. Perdiam, acabava, e por isso ele não quer ganhar. Gouveia e Melo tem vocação para este cargo e tem respeito por este cargo, que é algo essencial. Mas também precisamos de um Presidente da República com conhecimentos em defesa e em política externa. Com a Rússia a invadir, ou que invadiu a Ucrânia, os Estados Unidos a entrarem, as Forças Armadas dos Estados Unidos a entrarem na Venezuela, os Estados Unidos a avisarem Cuba e a ameaçarem a Groenlândia, que por acaso até faz parte da NATO. Com este cenário, aquele que nós vamos eleger, que é o Comandante Supremo das Forças Armadas, tem de ser alguém que tem conhecimentos profundos numa área que é uma área vital para Portugal e para a Europa. E nós não precisamos de recuar muito. Recuamos 2 ou 3 meses. E se recuarmos 2 ou 3 meses, lembramos o que muitos diziam, que um ex-militar não é muito adequado para Presidente da República. Devo dizer que eu acho isso injusto e acho isso de uma enorme ingratidão. Porque esses mesmos dão louvas ao 25 de Abril, que trouxe a liberdade e que nos trouxe a democracia e foi feito por militares. Dão louvas ao 25 de Novembro, que corrigiu a trajetória que estamos a seguir no sentido da democracia e da liberdade e que foi feito por militares.
e dão louvas aos militares que, depois de estabilizada a democracia, saíram pelo seu pé, entregaram à sociedade civil. E agora não são merecedores de se candidatar a Presidente da República. É ingrato! Não só são merecedores, como hoje já todos nós percebemos. Ser ex-militar, saber desta matéria é hoje uma vantagem para as eleições em que vamos escolher o Presidente da República no próximo domingo. Mas nós também precisamos, para os indecisos ouvirem, de um Presidente da República independente, porque Portugal, como todos nós sabemos bem, precisa de fazer uma série de reformas se quer ir na senda do desenvolvimento. Precisa de reformar a justiça, a saúde, a economia, o sistema político, tudo isto tem de ser reformado. E não se reforma porquê? Por falta de coragem e por dependência dos interesses instalados. Por isso é que é evidente que só um Presidente da República verdadeiramente livre está em condições de ajudar o país, de ajudar o governo do país a fazer as reformas para as quais tem faltado coragem e tem faltado independência relativamente aos interesses que não querem que as reformas se façam. Se nós votarmos mais do mesmo no próximo domingo, nada disto que eu estou a dizer é válido, porque fica tudo na mesma. Ou melhor, quando nós não fazemos o que temos de fazer, não fica na mesma, fica seguramente pior. Por isso, no domingo, temos de votar em alguém que é independente dos partidos e dos interesses. Mas também precisamos de um Presidente da República que não faça oposição e que ajude o governo de Portugal. Só que aqui há uma diferença. Há os que ajudam o governo de Portugal se o governo de Portugal for do seu partido e dificultam o governo de Portugal se for de outro partido. Aqui há uma diferença. Gouveia Melo ajudará o governo, mas ajudará porque não tem partido. Tanto faz que o governo seja do partido A como seja do partido B. Ajudará qualquer governo livremente eleito, livremente escolhido pelo povo português. Os partidos na Assembleia da República e nas autarquias faz todo o sentido. Fui deputado por um partido, fui autarca por um partido. Isto faz todo o sentido. Mas aqui, na Presidência da República, o que se quer é alguém equidistante dos partidos. E equidistante dos partidos, alguém que não tem partido e o partido é só Portugal, é Henrique Gouveia Melo. Mas também precisamos de um Presidente da República que entenda o descontentamento que temos no país. Porque só quem entende o descontentamento é que está em condições de perceber que temos de mudar, porque temos mesmo de mudar. Mas mudar com seriedade, com verdade e com coragem. Porque há um outro candidato que percebe o descontentamento. Percebe o descontentamento melhor que ninguém, porque vive apenas do descontentamento. E esse candidato meteu na minha caixa de correio, como terão metido na caixa de correio de todos aqueles que estão aqui, um folheto que não podia ser mais populista, que é: votem em mim para mais salários, mais pensões, menos subsídios e menos taxas. Pois bem, esse candidato populista, ele sabe bem que não é o Presidente da República que dá mais salários, nem mais pensões, nem dá subsídios, nem nos termos em que ele usa, não dá taxas a ninguém. Ele percebe o descontentamento, usa o descontentamento para enganar as pessoas, não usa o descontentamento para gerar uma mudança real. E, portanto, aquilo que precisamos é da mudança, mas, como eu disse, com seriedade, com verdade. E, finalmente, precisamos de um Presidente da República capaz de unir os portugueses. Basta ouvir a intervenção que ainda há bocado Manuel Pizarro referiu sobre estar aqui tanta gente com ideias diferentes em termos partidários, mas unidos aqui em torno de uma candidatura. Gouveia Melo
vai unir. E vai unir porque une os da direita e os da esquerda, os do norte e os do sul, os do litoral e os do interior, os novos e os velhos, os ricos e os pobres. E é isto, Portugal é isto, tem de ser unido, sem partidos, sem interesses, só com Portugal no horizonte. Era isto que eu queria dizer. No momento em que as eleições estão por decidir, mas há quem as vá decidir, que são precisamente esses indecisos ou aqueles que ainda admitem trocar de voto, que também são bastante. É isto que eu quis dizer. Se ouvirem isto, se pensarem nisto e se cumprirem isto no voto, a vitória do domingo é de quem? A vitória será de Portugal. É isso que eu espero que façam no próximo domingo. Viva Portugal!